Isto é capitalismo. Isto também é. E isto também. É cisto. Isto bem. Isto também é capitalismo. Isto também é. E isto. Então por quê? Quando as pessoas falam sobre capitalismo, é sempre isto e nunca isto. Joe, o rei dos trabalhadores do mundo. Olá, pessoal. Joe é o rei porque pode comprar mais com seu salário do que qualquer outro trabalhador do mundo. O que permite que Joe ganhe tão bem a vida? Ele não é mais inteligente do que os trabalhadores de outros países. Você está brincando? Ele não é mais forte que trabalhadores de outros lugares? É. Então apenas me observe. Ser americano é ótimo, mas como ser superior a estrangeiros se você ou sua família podem ser de várias raças ou religiões? Então, se você não é um super-homem, deve ser o jeito americano de fazer as coisas que faz de você o cara mais sortudo do mundo. Porque praticamente desde o seu início, os capitalistas fizeram um trabalho incrível de propagandear o sistema. Agora, antes de você começar a quebrar seu celular de frustração enquanto grita que eu sou um comunista, respira um segundo. Respira. E olha, não estou aqui para dizer que o capitalismo é mau ou terrível. Estou aqui só para remover a propaganda e dar uma visão mais equilibrada. Por quê? Porque para uma quantidade enorme de pessoas, não parece estar funcionando tão bem quanto poderia. Quer as pessoas gostem de admitir ou não, o objetivo do capitalismo, como você vai ver, é enriquecer um pequeno grupo de pessoas às custas de todo o resto. Isso está literalmente no seu design. Isso não quer dizer que todos devam ser miseráveis, nem que todos os ricos sejam maus. Também não estou dizendo isso. Posso ilustrar isso melhor com uma afirmação simples e totalmente verdadeira. No capitalismo, é possível que qualquer pessoa seja rica, mas é impossível que todos sejam ricos. Seus defensores costumam dizer que o capitalismo tira as pessoas da pobreza, uma afirmação que é duvidosa, como veremos. Mas, se isso é verdade, então por que a África, uma das áreas mais ricas em recursos do mundo, que também possui a maior quantidade de terras aráveis do planeta, ainda é incrivelmente pobre e passa fome, apesar de todos os governos de lá serem capitalistas? A resposta é simples. Para que alguns países sejam ricos dentro do capitalismo, isso precisa acontecer às custas de outros serem mais pobres. Porque lembre-se, no capitalismo, alguns podem ser ricos, mas não todos. Assisti a um documentário sobre finanças em que um banqueiro afirmou: o dinheiro não é ganho nem perdido. Ele apenas passa de uma percepção para outra. E isso é bem verdade. Antes da Grande Depressão, os americanos confiavam principalmente em corporações e ricos. E isso é principalmente porque eles forneciam empregos e salários, e as condições econômicas melhoravam ano após ano. Então aconteceu a Grande Depressão, causada pelo menos em parte por empresas gananciosas envolvidas em práticas duvidosas para tentar se beneficiar da especulação no mercado de ações. De repente, todos ficaram pobres. Exceto os ricos, eles continuaram ricos. Todo o resto não estava apenas pobre, eles estavam literalmente morrendo de fome. E eles estavam morrendo de fome porque um pequeno grupo de pessoas já ricas era ganancioso. Então, Franklin Delano Roosevelt e os sindicatos apareceram e melhoraram as condições para todas aquelas pessoas que estavam morrendo de fome e sofrendo. Agora,
Considerando o quão rapidamente os americanos hoje resistem a qualquer forma de ideias de esquerda ou socialismo, acho interessante falar sobre por que essas ideias foram tanto sugeridas quanto aceitas naquela época. Vamos fazer uma lição rápida e bem básica de história econômica, prometo que tem um propósito. O capitalismo pode tirar pessoas da pobreza, mas não pode tirar todo mundo da pobreza. Quando alguém argumenta que o capitalismo elimina a pobreza, geralmente usa esse gráfico para apoiar seu ponto. Existem várias versões desse gráfico, e ele parece bem conclusivo, certo? Ou será que não? O capitalismo é a posse privada dos meios de produção visando lucro. Essa é literalmente a definição conforme estabelecida por todas as fontes que você pode encontrar. E isso começou no final do século XVI, na alegre e velha Grã-Bretanha, onde o agrarismo deu lugar ao capitalismo. Quando terras que eram abertas ao camponês comum para o cultivo pessoal de seus próprios alimentos, de repente se tornaram privadas e ilegalizadas para cultivo. O século XVI vai de 1501 a 1600. Só para o caso de você não saber, não se sinta mal. Também não sabia e me senti burro. Então, agora que sabemos que o capitalismo começa no século XVI, o que percebemos nesse gráfico? Se você estava gritando com seu celular dizendo que começa na data errada, parabéns, seu espertinho. Você está certo. Esse gráfico começa nos anos 1800. Então, deixando de lado o fato de que ignorar os primeiros 200 anos de dados é muito enganoso e é meio suspeito eles não terem incluído isso. O que ocorreu nesses 200 anos foram apenas mais 2 séculos de redução da pobreza, certo? Porque é isso que o capitalismo faz. Ele elimina a pobreza, exceto que os dados não confirmam isso. Na Itália, a pobreza cresce há 200 anos, o mesmo ocorre na Índia, e dados europeus confirmam essa tendência. As pessoas ficaram mais pobres. Agora, para aqueles que estão se perguntando o que aconteceu nos Estados Unidos da América durante esse período, o país ainda nem existia. Então, se juntarmos esses gráficos, podemos concluir que o capitalismo, na verdade, levou a mais pobreza. E então, de repente, em 1800, todo mundo foi tirado da pobreza. Agora isso levanta 2 perguntas. Primeiro, por que todo mundo ficou mais pobre? E segundo, por que eles de repente ficaram mais ricos? A resposta para a primeira pergunta é o capitalismo. A resposta para a segunda pergunta é algo ao qual vamos voltar depois. Então, antes do capitalismo, a servidão era a forma como a grande maioria das pessoas vivia, exceto os senhores. Na servidão, você está legalmente preso à terra e registrado nela, e deve trabalhar nos campos, nas minas ou em qualquer coisa que gere riqueza para o senhor. Esse é o senhorio, não o senhor. Em troca de estar preso àquela terra e oferecer trabalho vitalício, você recebe proteção legal e física do senhor daquela terra, uma casa para morar e, o mais importante, tem permissão para cultivar a terra para si mesmo. Embora você tivesse que pagar uma porcentagem do que cultivasse ao senhor como um imposto. O que é um pouco estranho, já que pessoas ricas não são famosas por serem contra impostos. Parece para mim que eles até gostam de impostos quando são eles que estão cobrando. Você poderia ser autossustentável, como a maioria das pessoas era. Claro, ainda havia fomes e conflitos às vezes, mas isso era em grande parte devido às ocorrências naturais, como padrões climáticos irregulares, estragando as colheitas, por exemplo, em vez de condições impostas pelo homem. Era restritivo, não tem como negar, mas também era de certa forma mutuamente benéfico. O capitalismo proibiu o cultivo pessoal em terras públicas e tornou ilegal esse acesso. Então, a única maneira de sobreviver era encontrar um emprego e comprar comida. Antes do capitalismo, mesmo sendo pobre como a maioria, você tinha moradia e comida, pois o senhor feudal era legalmente obrigado a fornecer isso sob o regime de servidão. Após a adoção do capitalismo, não era apenas mais possível que as pessoas passassem fome e ficassem sem teto. Isso era um efeito direto e intencional do sistema. Porque deixar as pessoas sem teto e com fome
as tornaria mais propensas a aceitar quaisquer condições que lhes fossem oferecidas. Agora, se pensarmos bem, o que acontece hoje é basicamente a mesma coisa. Algumas pessoas na sociedade querem remover as redes de proteção social porque pessoas desesperadas aceitarão quaisquer empregos e condições terríveis que lhes forem oferecidos. Já pessoas sem desespero rejeitarão até surgirem melhores condições. Antes do capitalismo, as pessoas paravam de trabalhar quando já tinham comida suficiente. Havia poucos produtos de consumo e as pessoas viviam baseadas na necessidade, não no desejo como hoje. Não precisava trabalhar mais horas, pois se você não tinha fome, qual era o sentido? E o chefe não podia simplesmente negar a comida para você porque isso era ilegal. A retirada dos bens comuns e sua restrição à classe proprietária fazia com que só fosse possível se alimentar obedecendo aos donos dos ativos. Isso os obrigava a trabalhar muito mais e mais duro do que queriam. Ninguém quer mais trabalhar. Sem dúvida, essa talvez seja a crítica mais idiota ao comportamento individual. Ninguém nunca quis trabalhar. É por isso que há salários. Para convencer alguém a ir a um lugar onde não queria ir, fazer uma tarefa que não queria fazer, em um horário que não queria fazer, porque outra pessoa queria que ele fizesse. Para você ter uma ideia de como a diferença é gritante entre antes e depois do capitalismo, considere que antes dele, os trabalhadores medievais na Grã-Bretanha desfrutavam de 51% do seu calendário anual como tempo de lazer. Isso acontecia porque, quando suas necessidades de alimentação e moradia estão satisfeitas, realmente não há motivo para trabalhar. As pessoas passavam tempo em família, pescavam, caminhavam, brincavam com os filhos e viviam como famílias com 2 pais. Isso é quando 2 pais participam da criação dos filhos, não apenas um ou, às vezes, nenhum. Isso era ótimo para o equilíbrio entre trabalho e vida do Zé Médio, mas ruim para os ricos que queriam enriquecer mais. Avançando 100 anos de capitalismo, de repente eles foram obrigados a trabalhar muito mais tempo. Não é. Quando uma parte literalmente passa fome se não aceitar os termos ruins que são oferecidos, e a outra parte não passa fome se os termos não forem aceitos, então não é uma negociação igual e justa de jeito nenhum. É mais parecido com um resgate. Se as 2 partes que estão negociando não têm paridade de barganha, então não é uma troca livre e justa. Então, os capitalistas industriais adotaram relógios mecânicos em suas fábricas e, combinando com iluminação artificial, reduziram esse tempo de lazer de 51% para uns impressionantes 15%, que é basicamente onde está hoje em dia. Isso significava que, dos 365 dias disponíveis, as pessoas estavam trabalhando em cerca de 310 deles. Eles instalaram esses relógios para controlar o tempo, para que as pessoas chegassem na hora certa. Você pode pensar que isso beneficia os trabalhadores, pois sabendo quando chegar, também sabem quando ir para casa. Exceto que os donos das fábricas frequentemente trapaceavam. Eles atrasavam os relógios durante o expediente, aumentando o tempo de trabalho. No intervalo, eles ajustavam o relógio ao horário normal, reduzindo o tempo de descanso das pessoas. Raposa astuta. Como marcar o tempo era um conceito novo, as pessoas não entendiam o que acontecia. As pessoas não eram acostumadas a acompanhar o tempo. Você tem que lembrar que, antes desse ponto na história, as pessoas determinavam o tempo com base em coisas como a luz disponível do lado de fora ou as estações do ano. Era um conceito bem mais flexível. Com a popularização dos relógios de bolso, as pessoas notaram que o relógio da fábrica não coincidia com os seus e perceberam que estavam sendo enganadas. Os donos das fábricas levantaram as mãos e disseram: "Vocês nos pegaram. Lamentamos muito e isso não vai se repetir. Brincadeira." Demitiram todos que usavam relógio de bolso no trabalho, dizendo que era distração. Essas coisas fizeram com que as pessoas trabalhassem 80% mais horas, o que definitivamente deixou algumas pessoas na Grã-Bretanha muito mais ricas. Porém, o cidadão comum ficava mais pobre, como mostram os dados. É por isso que usar apenas o produto interno bruto como medida da saúde de um país é, no mínimo, uma ferramenta muito limitada. Ele ignora as pessoas que estão passando fome em um extremo do espectro e os ultra-ricos que têm muito mais do que precisam no outro extremo.
e passa a impressão de que todo mundo está bem. Quero dizer, as médias sempre escondem os extremos dos dados. Se você se refere à eficiência de um computador, por exemplo, tudo bem usar médias. Mas quando você está literalmente falando sobre pessoas passando fome, é um pouco antiético usar uma média para dar a impressão de que elas estão bem quando, na verdade, estão passando fome. Por exemplo, se medirmos a prosperidade de uma família pela renda familiar e o pai ganha $1 milhão por ano, você presumiria que é uma família muito rica. Mas se o pai não alimenta nem gasta com as crianças e elas passam fome, a renda familiar seria uma péssima medida da riqueza dessa família. A ideia de que as pessoas ficaram mais pobres e a pobreza cresceu é reforçada por estudos que mostram a queda constante da altura média durante a introdução do capitalismo. A altura média costuma ser usada como indicador de saúde e riqueza. Se a população é bem alimentada e cuidada, a altura média se mantém ou cresce. Quando são pobres e desnutridos, ela diminui. O mesmo ocorreu com a expectativa de vida, aspectos que deveriam melhorar com a redução da pobreza. Uma observação rápida. Há algo interessante ao analisarmos a América do Sul. Veja, a América do Sul, na verdade, prosperou até os anos 1800, quando o padrão de vida e a riqueza das pessoas, de repente, despencaram drasticamente. Então, por que é o contrário lá? Bem, o capitalismo só chegou à América do Sul nos anos 1800. Então, a introdução do capitalismo literalmente deixou as pessoas mais pobres em todos os lugares onde aconteceu. Por isso, todos ficaram mais pobres por 200 anos. E quanto à segunda pergunta? Por que todos ficaram mais ricos de repente? Bem, aconteceu a Revolução Industrial, que realmente elevou o padrão de vida por meio do aumento e da produção mais eficiente de muitas coisas diferentes. Alguns diriam que isso é resultado do capitalismo, e você pode argumentar isso. Eu não vou fazer esse argumento hoje, mas você pode fazê-lo. Outra coisa importante após 1800 foi o crescimento do governo. Na Grã-Bretanha, durante os anos 1600, quando o capitalismo foi introduzido pela primeira vez, o governo da Rainha Elizabeth, ao ver o número de pobres e famintos aumentar a cada ano desde a introdução do capitalismo, criou a Lei dos Pobres, que de forma vaga e educada dizia que seria bom se as pessoas ricas cuidassem das pessoas pobres. Mas ela não foi rigorosamente aplicada no início. Durante o período da servidão, era relativamente fácil punir os senhores que não cuidavam das pessoas ligadas às suas terras, porque literalmente havia um registro delas. Com o capitalismo, pessoas alegavam que os pobres vinham de outro lugar para evitar punições e obrigações legais. Na verdade, a liberdade de movimento criada pelo capitalismo, e sim, foi o capitalismo que criou essa liberdade, acabou facilitando muito para que os capitalistas escapassem de punições por deixar as pessoas passarem fome. Porque agora eles podiam simplesmente dizer: olha, essas pessoas não são minhas, elas só apareceram aqui vindas de outro lugar. Com o tempo, com o agravamento do problema pelo capitalismo, a lei foi aplicada mais rigorosamente e os gastos com assistência aos pobres cresceram muito. Na Grã-Bretanha elisabetana, o sistema de impostos era usado para redistribuir recursos aos pobres e evitar sua fome. Por que queriam evitar isso? Porque diminuía crimes e criminosos. Isso diminuía a agitação social. E naquela época, a agitação social frequentemente resultava em revoluções e guerras civis contra seus próprios monarcas e governos. Então, eles estavam bastante interessados em evitar que isso acontecesse. Em 1600, os gastos com os pobres eram menos de 1% do produto interno bruto. Em 1800 já passava de 2% e a pobreza começou a cair drasticamente. Países de toda a Europa estavam fazendo exatamente a mesma coisa e tendo exatamente os mesmos resultados. E a resposta era bastante clara. O capitalismo precisava de limites, e taxar os ricos para redistribuir entre os pobres na forma de roupas, comida e moradia aliviava tanto a pobreza absoluta quanto a relativa. Desculpem, mas o capitalismo não acabou com a pobreza. O socialismo, ou seu equivalente no século XVII, fez isso. Então, o que aconteceu depois? Bem, as pessoas perceberam como o socialismo era uma ótima ferramenta para a igualdade e como ele tornava o país inteiro mais saudável, tanto economicamente quanto fisicamente, e acabou se tornando o sistema de fato para o mundo todo.
Isso é exagero. Ricos britânicos se irritaram por ajudar os pobres e pressionaram pela criação das casas de trabalho, onde pobres eram forçados a trabalhar até por restos de comida. Esse lobby foi bem sucedido com a aprovação da nova lei dos pobres em 1834, que tornou ilegal ajudar uma pessoa pobre sem antes enviá-la para a casa de trabalho para realizar trabalho pesado. Isso literalmente tornou a caridade ilegal. O nome casa de trabalho, na verdade, soa muito mais benigno do que realmente era, pois se tratava de trabalho escravo em condições extremamente precárias. Dá uma olhada. Olha o sorriso no rosto deles enquanto recebem todo esse capitalismo, melhorando suas vidas e reduzindo a pobreza. Quero dizer, olha como todas essas pessoas estão ricas enquanto sua pobreza é reduzida pela magnificência do capitalismo. Primeira ESO foi, na verdade, uma reversão da Lei dos Pobres de Elizabeth I, que tornava ilegal permitir que alguém morresse de fome quando você tinha capacidade de evitar isso. Agora, era ilegal ajudar um faminto, exceto se fosse enviado à casa de trabalho. Ei, espera aí, a Elizabeth ainda estava no comando nessa época? Eu nem sei. Vamos conferir, porque parece meio estranho que ela fosse reverter uma das próprias ideias dela que foi tão bem sucedida. Não, vi que já estava no comando nesse ponto. Parecia que Lizzie realmente se importava com os pobres, e todos que vieram depois definitivamente não se importavam. Vale destacar que só os donos das casas de trabalho e capitalistas apoiavam essa lei. Ela era universalmente desprezada por todos os outros, e muitos jornais da época a rotulavam repetidamente como uma prisão para pessoas pobres. Curiosamente, hoje muitos veem isso como fracasso do socialismo. As pessoas citam isso para mostrar que a redistribuição de riqueza é ruim. Na realidade, isso é quase puro capitalismo. Quero dizer, a escravidão é o capitalismo em sua forma mais pura. E isso aqui é tipo 90% capitalismo puro. O objetivo era impedir que pessoas pobres solicitassem auxílio para os pobres. Se não podiam evitar ajudar os pobres, ao menos podiam influenciá-los a não pedir ajuda. Parece meio familiar com o que acontece hoje em dia, né? No fim do século XIX, o capitalismo moderno, conhecido como capitalismo 1.0, predominava e se baseava nos ideais do laissez-faire. Esse é o capitalismo desregulado e desenfreado com que começamos, deixando todos mais pobres. Todos os atos, leis e regulamentos que haviam sido implementados para aliviar a pobreza foram lentamente removidos e revogados, e os capitalistas voltaram a ter liberdade total. E isso nos levou a um grande período de prosperidade massiva e harmonia mundial. Na verdade, isso nos levou à Grande Depressão e nos trouxe exatamente de volta ao ponto de onde começamos. Falei que seria relevante mesmo tendo demorado a chegar ao ponto. O amor público depende muito da percepção de quem sente melhor em sua vida. Como o capitalismo havia acabado de levar a maioria das pessoas de volta aos padrões pré-industriais, por causa de sua especulação desenfreada e às vezes ilegal no mercado de ações, ou por ganância, a confiança pública nas corporações e no capitalismo estava em seu nível mais baixo de todos os tempos. Todos sabiam de duas coisas. A vida deles era pior do que a de Bonnie Blue, e empresas e pessoas ricas eram o motivo disso. Em 1933, esse camarada foi eleito presidente. Acho que ele foi o maior presidente dos Estados Unidos da América, mas quem sou eu para julgar? Nem sou americano. Roosevelt assumiu a presidência e, em 100 dias, criou a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos para impedir negociações ilegais com informações privilegiadas, o Corpo de Conservação Civil e a Autoridade do Vale do Tennessee, ambos criando milhares de empregos, a Lei de Emergência Bancária novamente para impedir manipulação do mercado e um conjunto de outras legislações que ficaram conhecidas como o New Deal. O objetivo dessas medidas era reduzir a pobreza e recolocar as pessoas pobres no trabalho. As pessoas chamaram isso de radical e reclamaram, gritaram que isso destruiria a América.
Quando falo de pessoas, refiro-me às ricas. O restante ficou grato, pois isso melhorou suas vidas. Essas políticas ajudaram, mas ele considerou insuficiente e criou o segundo New Deal em 1935. Incluía a Lei da Seguridade Social, que garantia renda a desempregados, pessoas com deficiência e idosos. A Lei de Normas Justas de Trabalho proibiu o emprego infantil, fixou a semana de trabalho em 40 horas, criou o salário mínimo nacional e instituiu a Lei Nacional de Relações Trabalhistas, garantindo o direito legal à sindicalização. Antes dessa lei, as tentativas de sindicalização eram recebidas com violência real e trabalhadores eram literalmente assassinados quando tentavam. Como em Homestead, quando André Carnegie contratou os Pinkertons para matar grevistas, enquanto publicamente dizia apoiar os trabalhadores. Ou talvez o caso Haymarket, de 1886, onde a polícia abriu fogo contra trabalhadores em greve, matando 2 e ferindo muitos outros. Agora, de repente, os trabalhadores tinham o direito legal de fazer greve e se organizar sem medo de literalmente serem assassinados. A recuperação dos Estados Unidos da Grande Depressão foi um pouco dificultada por uma pequena escaramuça europeia, com uma famosa fazenda de Charlie Chaplin. Só um parêntese rápido. Quem disse que eu parecia o Hitler no último vídeo? De onde diabos veio isso? Após o fim daquela pequena discordância, a vida doméstica começou a voltar ao normal. Durante a guerra, os trabalhadores da indústria automobilística foram realocados para fabricar ferramentas de guerra, e as condições e salários ficaram congelados enquanto isso acontecia. Agora, com o descongelamento, os trabalhadores puderam se sindicalizar, e foi o que ocorreu. O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Automobilística fez greve na Chrysler, gerando prejuízo de $1 bilhão em vendas após a recusa em negociar. Com isso, a General Motors passou a oferecer pensões integrais e salário vinculado ao custo de vida para evitar nova ocorrência. Outros setores copiaram e logo trabalhadores dos Estados Unidos da América começaram a receber salários justos. E o que as pessoas perceberam foi que os ricos continuaram ficando mais ricos, já que o trabalhador comum agora tinha dinheiro para comprar seus produtos e serviços. Isso é chamado de economia de gotejamento ascendente, e aposto que você não ouve essa expressão com muita frequência, se é que já ouviu alguma vez. Fiz economia no ensino médio e leio sobre o tema no tempo livre, porque sou um perdedor, mas esse assunto quase nunca é discutido, nem nos livros de economia mais progressistas. Graças a Franklin Delano Roosevelt e suas políticas do New Deal, além dos sindicatos e suas conquistas, o padrão de vida aumentou e a desigualdade de riqueza diminuiu no período mais longo e estável de melhoria econômica da história americana. Até hoje, esse é o período mais longo e estável de crescimento econômico na história dos Estados Unidos da América. Isso também reduziu oportunidades para a ganância, pois o governo regulava quase tudo e ampliou programas sociais para combater desigualdade de riqueza. Franklin Delano Roosevelt instituiu um imposto de 75% sobre grandes fortunas. Hoje, ao mencionar imposto sobre a riqueza, logo surgem pessoas gritando sobre fuga de capitais. Se você verificar como eu fiz, não houve fuga de capitais após Franklin Delano Roosevelt criar o imposto sobre a riqueza. O exemplo mais citado de fuga de capitais é a Noruega, em 2024, após o imposto sobre a riqueza. Mas, na verdade, no momento da gravação deste vídeo, os números da arrecadação de impostos, os dados de receita tributária para 2024-25 ainda não foram divulgados pela Noruega. Então, qualquer um que diga que a Noruega perdeu dinheiro nesse ano por causa de fuga de capitais ou não entende do assunto ou está sendo desonesto. Ainda não sabemos os efeitos até o momento deste vídeo. Não há exemplos de fuga de capitais prejudicando uma economia após criar ou aumentar impostos sobre riqueza. A França e a Espanha aumentaram os impostos sobre os ricos, e não há evidências de fuga de capitais. Em todo lugar, há pessoas escrevendo artigos de opinião, criando histórias, não há nada objetivo. Dados que comprovem que a fuga de capitais realmente acontece. Pelo que eu posso perceber, isso é só mais um mito. Esses grandes rendimentos alegaram que o novo imposto sobre a riqueza quebraria a economia e levaria os Estados Unidos à falência. O que era irônico,
vindo do grupo que acabara de quebrar a economia e levar os Estados Unidos à falência. Havia um economista chamado Hyman Minsky que tinha uma teoria interessante com a qual eu concordo. Ele defendia que mercados financeiros capitalistas são instáveis por natureza e precisam de intervenção governamental para a estabilidade. Resumidamente, ele dizia que períodos de regulamentação rigorosa levam a um longo e estável crescimento econômico. Depois, as pessoas argumentam pela remoção dessas regulamentações, alegando que o sistema não precisa mais delas, porque já está estável há tanto tempo e, você sabe, essas regulamentações só estão nos segurando, cara. Essas restrições são removidas, o mercado fica instável, as pessoas assumem mais riscos, a corrupção cresce e o mercado acaba colapsando. Nesse momento, o governo intervém e começa o ciclo tudo de novo. Minsky propôs essa teoria no início dos anos 60 para explicar colapsos econômicos. Veja, naquela época, ele foi amplamente ignorado, já que o único ponto de referência era a Grande Depressão, e as pessoas simplesmente assumiam que tinha sido um evento único, pois depois dela houve 25 anos de crescimento estável, então achavam que tinha sido algo isolado. A única crise financeira nos Estados Unidos, depois das reformas de Franklin Delano Roosevelt, foi nos anos 70, devido às nações árabes de repente interromperem o fluxo de petróleo para os países que apoiavam Israel, causando os choques do petróleo. No entanto, eu sei que vocês não gostam quando eu critico Jimmy Carter, mas Jimmy Carter realmente começou a desmontar as regulamentações nos anos 70. Não digo que ele foi o grande desregulador, esse foi Ronald Reagan. Mas Jimmy Carter realmente começou isso e então Reagan entrou e disse que as regulamentações precisavam acabar. O gabinete dele perguntou quais, e ele respondeu sim. Após isso, houve a crise da Savings and Loan em 86, a Black Monday em 89, uma recessão em 1990 e o estouro da bolha das .com no fim dos anos 90. Tudo isso foi um alerta, mas Clinton removeu regulamentações bancárias importantes nos anos 90. O resultado seria outro colapso, semelhante à Grande Depressão de 2008 que todos conhecemos. Então, parece mesmo que Minsky estava absolutamente certo. Antes de cada crise, sempre há um período de desregulamentação. E cada período de crescimento estável é sempre precedido por um aumento na regulamentação. E quando olhamos para o contexto histórico, foi exatamente isso que aconteceu antes da Grande Depressão também. Nos anos 1600 e 1700, sem regulamentação, todos ficaram mais pobres. Entre 1700 e 1800, a regulamentação cresceu e a pobreza caiu muito. Do final dos anos 1800 ao início dos anos 1920, a regulamentação foi eliminada e ocorreu a Grande Depressão. Minsky defendia mais intervenção do governo, regulamentação mais rígida e menos concentração de dívida privada nos mercados financeiros. Todas essas ideias, que nunca foram implementadas, levam a períodos de estabilidade e igualdade de riqueza, mas com muito menos espaço para a ganância. Aliás, todas essas medidas foram implementadas pela China em suas reformas, tornando o país a potência econômica atual. A China mostra como o capitalismo pode aumentar a pobreza, pois após adotar reformas de mercado nos anos 90, a pobreza extrema cresceu. Antes dessas reformas, o povo chinês controlava a terra em que vivia e simplesmente pagava um imposto de 25% da sua produção agrícola ao governo. Eles eram autossuficientes. E assim como na Europa, após essas reformas, a parcela de ativos, concentrada nas mãos de um pequeno grupo de indivíduos privados, aumentou muito e a pobreza permaneceu inalterada, apesar do fato de que o 300%. Se o capitalismo realmente diminuísse a pobreza, um aumento de 300% no produto interno bruto deveria resultar em redução proporcional da pobreza. Mas na verdade ela quase não mudou. O capitalismo é inerentemente instável, sem regulação e controle. E isso deveria ter sido bastante óbvio, na verdade, porque ele foca, recompensa e intensifica
a ganância dos indivíduos. E essa ganância muitas vezes vai contra o funcionamento de um país ou as necessidades do seu povo. Quero dizer, pense nisso. Toda vez que há uma falha do capitalismo, como uma crise econômica, não é a eficiência brilhante do livre mercado que resolve o problema. É a intervenção do governo, Grande Depressão, regulamentação pesada e tributação, 2008 resgates financeiros. Até uma pandemia é um problema que o capitalismo não resolveria sem o governo. Na verdade, ele nem tentaria resolver. É verdade que a iniciativa privada criou a vacina, mas fez isso com dinheiro de subsídio do governo e porque o governo pagou a vacinação de todos antecipadamente através dos impostos. A indústria farmacêutica não distribuiu de graça. Se tirarmos o governo dessa equação em particular, é improvável que a indústria farmacêutica desenvolva a vacina, porque as empresas farmacêuticas não iriam querer investir bilhões de dólares em um novo medicamento inovador, do qual talvez nunca obtenham lucro, já que a população não teria condições de pagar. O governo garantiu o lucro deles, tanto financiando parte do desenvolvimento do medicamento, quanto pagando pelas doses que seriam entregues às pessoas. Ainda assim, aumentaram muito o preço. Como exemplo do que quero dizer, confira este vídeo, que fala sobre como o capitalismo teria impedido a descoberta da penicilina, no qual um dos próprios descobridores da penicilina descreve como isso só pôde acontecer porque era uma ciência exploratória e baseada na curiosidade, que não buscava uma aplicação comercial específica, que é o único objetivo da indústria farmacêutica capitalista. Vou deixar o link abaixo. O vídeo é muito interessante. Finalmente, ele foi incentivado a cursar medicina. Além disso, Ernst Chain, principal responsável pelo laboratório de Oxford, publicou uma lembrança em que escreveu que, no início dos trabalhos, nem consideraram o uso prático da penicilina na medicina clínica. Uma substância com a instabilidade que a penicilina aparentava, segundo os fatos publicados, não dava muita esperança de uso clínico. Se minha hipótese estivesse certa e a penicilina fosse uma proteína, seu uso como agente quimioterápico seria inviável devido aos inevitáveis fenômenos anafiláticos após repetidas aplicações. Cientificamente, purificar a penicilina e isolar o substrato sobre o qual eu acreditava que ela atuava era interessante e merecia investigação. Ele continua dizendo: eu comecei a trabalhar com penicilina em 1938, muito antes do início da guerra. A afirmação frequentemente repetida de que o trabalho foi iniciado como uma contribuição para o esforço de guerra para encontrar um agente quimioterápico adequado para o tratamento de feridas de guerra infectadas não tem fundamento. Meu único motivo foi o interesse científico. Duvido que eu teria permissão para estudar esse problema naquela época em laboratórios industriais com foco prático e orientados para missões. A pesquisa sobre a penicilina, que começou como um problema de interesse puramente científico, mas teve consequências de grande importância prática, é um bom exemplo de como é difícil traçar limites claros entre pesquisa pura e aplicada. Isso mesmo, um dos caras que é mais responsável pela produção da penicilina durante a Segunda Guerra Mundial contradiz diretamente as afirmações de Hasenfelder, deixando bem claro que a hipótese da equipe dele era que essa substância não tinha utilidade médica prática e, portanto, não interessava a um capitalista que pudesse comprá-la ou vendê-la. As coisas que o livre mercado pode resolver são apenas aquelas das quais se pode extrair algum lucro. É por isso que, apesar de ser o país mais capitalista do mundo, com supostamente os mercados mais livres do mundo, os Estados Unidos da América têm pessoas sem teto e pessoas vivendo na pobreza. Porque o capitalismo não resolve os problemas sociais, apenas cria e atende à demanda do consumidor. Quando ele resolve um problema social, isso geralmente é um efeito colateral do capitalismo, e não sua intenção, como no exemplo da pandemia. O capitalismo causa conflitos intencionais. Seus defensores dizem que o capitalismo é o sistema mais justo, porque as pessoas recebem pelo que trabalham. O que não é realmente verdade, mas vamos supor que seja. Quando você aponta que pessoas que não são capazes de trabalhar ficam para trás no sistema, como os deficientes, o que os capitalistas dizem sobre o fato de que o sistema realmente deixa essas pessoas para trás? Bem, de repente, justiça não importa porque a vida não é justa. É por isso que o capitalismo não só permite, mas também incentiva
coisas como negar atendimento médico. Isso beneficia os donos capitalistas, mas prejudica o país, pois trabalhadores menos saudáveis são menos produtivos, o que é ruim para o país, mas bom para o negócio. Pense na história com que iniciamos este vídeo. O capitalismo removeu e criminalizou a sua capacidade de ser autossustentável como um método de controle para forçá-lo a trabalhar para o benefício deles. Se você consegue se alimentar sozinho, não precisa trabalhar. O capitalismo é construído em torno desse conceito de cercar as coisas que as pessoas precisam para forçá-las a trabalhar mais horas por menos recompensa. A natureza da relação entre empregador e empregado no capitalismo é, por natureza, adversarial. O empregador quer reduzir o custo do trabalho ao máximo possível, idealmente a zero, e o empregado quer aumentar o custo do trabalho ao máximo possível. Agora, quero que você considere uma pergunta bem simples. Se o capitalismo elimina a pobreza, então por que a pobreza ainda existe em países capitalistas? Se o capitalismo eliminasse a pobreza, não haveria pobreza. Para concluir, eu não reuni todas essas informações para dizer que o capitalismo é ruim. Ele não é bom nem ruim. É uma ferramenta para administrar um país e não deveria ser tratada como uma religião altamente venerada. Ela tem algumas utilidades para atender demandas de consumo não essenciais, mas também possui suas limitações. Ela pode ser usada para melhorar a vida das pessoas, com certeza. O capitalismo é muito mitificado, principalmente nos Estados Unidos da América, onde muitos veem a regulamentação como negativa. Quero apenas que as pessoas vejam isso de forma mais realista e aceitem impor controles rigorosos ao capitalismo. Faça o capitalismo trabalhar para você, em vez de trabalhar para ele.